Nessa aula eu vou estar ensinando vocês a como realizar o procedimento em uma modelo feminina e também ensinar como identificar qual cartucho a ser utilizado, qual é o cartucho nano e qual é o cartucho de 12 agulhas. Todos os cartuchos eles vêm lacrados, selados e todos são passados no raio gama, esterilizados. Na parte posterior, nós vamos ter a nomenclatura do cartucho, seja nano, 12 agulhas, 36 agulhas. No procedimento de hidralipse, nós utilizamos o cartucho nano e de 12 agulhas. Então, bem na parte posterior, nós temos a marcação, cartucho de 12 agulhas, e aqui embaixo tem outras marcações de outros cartuchos que não são para o nosso procedimento. E esse aqui é o exemplo do cartucho nano. O cartucho nano ele não tem agulha, enquanto o cartucho de 12 agulhas, sim. Bom, eu quero mostrar para vocês como realizar o encaixe do cartucho na Dermapen. Bem na extremidade, superior, vai ter o encaixe do cartucho. Então, você vai colocar e girar. Você tem que sentir que ele travou. Logo embaixo, nós temos um controle do comprimento da agulha. Para utilizar o cartucho de 12 agulhas, a angulação correta, a projeção correta dele, você nunca pode deixar a agulha passar o tubinho plástico. Então, você sempre tem que colocar ela para dentro desse tubinho. E aí você vai controlando, girando esse controlador. Porque se você coloca ela para fora desse tubinho plástico, vai ficar uma projeção que não vai só alcançar o extrato córneo, pode alcançar outras camadas da epiderme e não é o ideal para o tratamento de hidralipse. Primeiro de tudo, nós vamos realizar a asepsia com a clorexidine. Eu gosto de fracionar a clorexidine em um frasco para não ficar utilizando aquela embalagem que às vezes é muito grande. Então, com algodão, seja em formato de bolinha ou disquete, nós vamos umedecer para poder fazer essa asepsia. A clorexidine, ela vai ser um degermante e também higienizante. Então, nós vamos fazer a asepsia dos lábios. É muito importante a utilização da clorexidina por causa da questão dela ser degermante. Então, nós removemos qualquer micro-organismo, porque como a gente vai fazer um microagulhamento superficial, a pele tem que estar extremamente limpa. Depois de realizar essa higienização, com algodão seco ou levemente umedecido em água, você pode remover o excesso dessa clorexidine. Bom, agora nós vamos fazer a parte de esfoliação labial. Eu vou utilizar o esfoliante da Dalla, E o sabor é o Peach Pie. Como que nós vamos fazer essa esfoliação? Primeiro de tudo, você precisa pegar um passador de batom ou uma haste flexível para você estar passando no cliente. Então, a gente pega um pouquinho e vamos estar realizando essa aplicação. Então, você deposita o esfoliante. Eu gosto desse esfoliante mais úmido, Porque tem alguns esfoliantes que são muito secos, por exemplo, o esfoliante da Tulipia. Ele é muito seco e ele faz muita sujeira, ele esfarela. Esse aqui não, ele fica bem grudadinho no lábio, ele é mais umidozinho e dá pra gente fazer uma esfoliação muito boa. Lembrando que a esfoliação você pode fazer com a haste flexível ou utilizando os dedos. Eu gosto de utilizar os dedos, que é mais sensível, uma delicadeza maior. Lembrando que uma das contraindicações, um dos erros do procedimento é microagulhar esfoliante. Não pode, gente? Porque quando você microagulha um esfoliante, são esferas, vai lesionar a pele da cliente. Então, vai fazendo movimentos circulares, esfoliando bem para remover toda a pele morta. O cheirinho é bom, né? Então, depois que a gente fizer essa esfoliação, com algodão umedecido em água novamente, nós vamos fazer a remoção desse esfoliante. Então, com o algodão levemente umedecido em água, nós removemos esse esfoliante. Tem que fazer uma remoção completa, para a hora que a gente for fazer o microagulhamento com ativo, com ácido hialurônico, não ter nenhum resquício
de esfoliante nos lábios. Bom, depois então de fazer a asepsia, fazemos a esfoliação, agora nós vamos entrar com a fórmula do hidratante, né? Que são os ativos com ácido hialurônico. Eu encapei a minha Dermapen, tá? Esse daqui se chama protetor de clip cord, é para higienizar, proteger, né? Contra o fio que pode estar relando na maca, no chão. Então é uma forma de higienização. Na nossa lista de material você encontra também esse clip cord. Então aqui eu tenho um ativo, esse ativo ele é manipulado, está em uma das fórmulas que tem na nossa apostila. E esse ativo ele vem em sérum, é um conta-gotas. Então por tratar de um conta-gotas, nós vamos pingar apenas em um lábio primeiro. Então nós vamos fazer o lábio inferior, depois o lábio superior. Ou você pode optar por começar pelo lábio superior e posteriormente pelo lábio inferior. Então sempre lembrar de pedir para o farmacêutico manipular em sérum, em conta-gotas, porque pela gota você consegue controlar a quantidade de produtos que você vai estar utilizando em cada cliente. Então agora eu vou aplicar aqui no lábio inferior, fazer a aplicação, fazer esse microagulhamento e depois eu vou passar para o lábio superior. E agora nós vamos começar então o procedimento. A Dermapen ela faz um barulhinho mesmo e você tem que controlar as velocidades, ela tem 5 velocidades. Para o hidralipse o ideal é a velocidade 2 ou a velocidade 3. Então, nós começamos com movimentos circulares ou movimento de vai e vem, tá? Não precisa colocar força, porque não tem agulha, né? Eu vou estar utilizando o cartucho nano nela e é bem superficial. Então, a gente começa, ó, aqui um pouquinho do líquido está escorrendo, você puxa e traz para dentro do lábio. E aí você começa a fazer em movimentos circulares. Então, nós vamos fazendo movimento de vai e vem. E movimentos também circulares. E aí você vai massageando, microagulhando esse lábio com os ativos. Se você tiver dificuldade, você pode estar esticando o lábio e fazendo esse microagulhamento. Lembrando que você pode estar microagulhando num período de 3, 4 a 5 minutos cada lábio. Se você sentir que o lábio ainda está muito ressecado, você pode aplicar mais produto, mais hidratante e tornar a fazer esse microagulhamento. É normal inchar um pouquinho, às vezes, depende muito de cliente para cliente. Normalmente não incha, mas tem algumas clientes que pode ter um leve inchaço. Aqui eu vou pingar mais um pouquinho para fazer uma massagem mais completa nesse lábio dela, porque ele está bem ressecadinho para a gente ter um resultado de excelência. E aí você vai microagulhando até todo o produto já estiver bem penetrado no lábio. E agora eu vou fazer o lábio superior. Você pode estar pingando de 2 a 3 gotinhas. Como eu ensinei para vocês, o lábio superior ele sempre é um pouquinho menor que o lábio inferior. E você pode fazer vai e vem ou movimentos circulares. Agora eu vou reaplicar mais um pouco, igual eu fiz no lábio inferior. Bom, então depois que a gente fizer esse microagulhamento com ácido hialurônico e os ativos,
nós vamos passar o gloss finalizador. O gloss finalizador ele também é manipulado. Na nossa apostila você encontra as fórmulas, são mais de 2 fórmulas de gloss para você estar optando em comprar e também tem opções de gloss já prontos, como o gloss Sweet Lips da Tulipia. Ele é um gloss mais denso, ele tem bastante cor, tá? Então ele deixa bem rosado. Geralmente o gloss manipulado ele não vai ter tanta cor. Então você pode pedir para o farmacêutico colocar no tom de rosa, colocar glitter, o que você achar melhor. Esse daqui é o gloss que eu utilizo, ele é rosa e eu vou fazer a aplicação dele para finalizar o procedimento. Bom, lembrando que você nunca pode pegar, né, o passador de batom do gloss e passar diretamente nos lábios da cliente. Você precisa usar um passador de batom ou uma haste flexível, porque se você fizer e passar isso em todos os seus clientes, você vai promover uma contaminação. Então, com a haste flexível, o passador de batom, nós fazemos a finalização passando o gloss. Você pode esticar e passar o gloss em todo o lábio. E a gente também passa no lábio superior. Bom, depois então de nós passarmos o gloss finalizador para acabar, né, encerrar o procedimento, ele vai dar a finalização, né, ele vai dar o up que você precisa para fazer a sua foto final e por isso que a gente sempre tem que fazer muito bem delimitado. Quando você passar o gloss, pode ser que fique um pouquinho para fora dos lábios, pega uma haste flexível, dá uma limpadinha para que você tenha uma foto de um resultado bem satisfatório. Eu vou mostrar para vocês agora como que ficou. Bom, então esse é o resultado final da nossa técnica de Hydralips, lábios hidratados. Nós vamos promover aqui uma renovação celular, estimulando a produção de colágeno, rejuvenescimento, diminuição das linhas de expressão, das ruguinhas e um lábio consequentemente mais bonito e mais saudável.